Uma boa tarde, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja convosco nesta tarde de sábado. Esse que vos fala é o irmão Alisson, natural da cidade de Cataguases, zona da Mata Mineira. Aonde eu me encontro? Eu me encontro no cemitério da minha cidade. E qual é o intuito de você estar no cemitério da sua cidade? Eu vim aqui amando do Espírito Santo. E quando eu adentrei os portões deste cemitério, havia esta chave no portão do cemitério, que foi oferecida a algum orixá, tranca-rua, por exemplo, para destrancar o caminho. Para que você usa uma chave? Conjecturando, você usa uma chave para abrir um cadeado que se encontra fechado. Então alguém veio, acendeu uma vela, fez uma aliança e deixou esta chave para abrir os caminhos dela. Quando eu chego no Cruzeiro das Almas, que fica localizado mais ali, eu encontrei isso aqui, ó. Uma garrafa de pimenta que foi consagrado e colocado para algum Exu, para poder apimentar um relacionamento, para destruir alguma família ou para de forma de oferenda, para fazer alguma pedição. Ou seja, o que eu quero apresentar para vocês? A Bíblia vai dizer em João, Evangelho escreveu João de Jesus Cristo, no capítulo de número 14, no versículo de número 6. Para isso, porque, e disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Primeira coisa que Jesus vai dizendo, e ele vai concluir: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a primeira coisa que está dizendo, que ele vai dizer que ele é o caminho. A segunda coisa, ele é a verdade. E a terceira coisa, ele é a vida. E ele vai concluir que ninguém pode ir ao Pai senão por intermédio dele. Ou seja, quando eu entendo este versículo, eu tenho a compreensão que primeiramente ele é o caminho. Ou seja, o caminho é onde nós devemos trilhar e andar e direcionar os nossos passos. A vida. A verdade, perdão. A verdade é o quê? O oposto da mentira. A Bíblia vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 no capítulo 8, vai dizer: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, que é Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livre. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me dá um exemplo de vida. Vamos lá em João capítulo 11, verso de número 25. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando neste versículo não fisicamente morto, mas que a alma, ainda que o corpo esteja morto, a alma viverá para estar com ele após a sua morte. E o que eu entendo disso?
eu entendo que aqui, ó, é o fim. Aqui é o término de todas as coisas. Ou seja, quando o fôlego de vida do ser humano é arrancado, essa matéria volta para o pó, de onde Deus criou. No livro de Gênesis vai nos dizer que Deus criou o homem do pó da terra. E ele soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e a alma. E o homem se tornou um ser vivente. No original do hebraico significa Elohim. Façamos, está dizendo Elohim, façamos um homem com nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está generalizando, sabendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já estava na existência antes da criação do mundo. Mas me explique melhor, irmão, eu te explico. Jesus e Deus, ele vai dizer desta maneira, em 1 João, capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? A palavra, Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez poderia ter sido feito. Me dá mais um exemplo, pregador, te dou, que ele é o verbo, é a palavra que foi criada por Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 ao 3, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse, haja luz, e houve o quê? Houve o que? Isso aqui, luz. E agora, para concluir, Isaías capítulo 43, versículo 13. Antes que fosse dia, eu, o Senhor, já existia. Não há quem escape da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Meu querido, quando as pessoas estão aqui agora, em lugar de sofrimento, aonde a alma foi conduzida ao fogo ardente, e eu e você, que conhecemos a verdade, que professamos Jesus Cristo, muitas das vezes temos vergonha de anunciar este Deus nas nossas faculdades, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, na nossa vizinhança. Muitos de nós pensamos que fazer a obra missionária é viajar para outros países. Não, a obra missionária começa dentro de casa e na nossa vizinhança. E principalmente com as nossas atitudes. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, aonde encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meu querido, se você ver este vídeo, compartilhe. Vamos saquear o inferno e povoar os céus, porque depois que estiver aqui, ó, não tem mais jeito. Não vamos ser hipócritas, dizendo, talvez a pessoa se arrependeu no último instante. Não, não. Vamos pregar quando há tempo. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59, versículo 1, buscai Deus quando Ele ainda está perto, invocai quando pode ainda se achar. Agora nós vamos estar orando e repreendendo esta feitiçaria. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este vidro de pimenta, essa cachaça, essa chave, toda obra oferecida a um demônio, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, toda palavra maldizente. 1 João 3, 8.
O diabo peca desde o princípio, pois nele nunca houve verdade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. O meu telefone de contato é o WhatsApp 32 984 79 40 60. Igreja Central Metodista Wesleyana, Avenida Eudaldo Lessa, Pastor Presidente Luiz. Amanhã tem um culto abençoado às 9 horas da manhã, cidade de Cataguases, Zona da Mata Mineira, e às 18 horas. Você é nosso convidado. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe grandemente e um forte abraço desse teu amigo e irmão em Cristo Jesus que ora pela sua vida. Não espere descer para aceitar Ele e declarar somente Ele como legítimo e único Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe.